Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Como ficou acordado, já que vocês estão hoje, na sexta-feira, tá? No experimento, e disseram que iriam se atrasar e não conseguiram chegar na aula, estou gravando o conteúdo, tá bom? E repassando para vocês, que é o conteúdo do terceiro estágio, tá bom? Na aula de hoje, eu vou falar sobre gráficos, tá? Não é conteúdo novo, não tem nada de novo no que eu vou falar hoje. Vou pegar apenas as informações que eu já repassei, tá bom? E com elas utilizar, tá? E com elas utilizar, tô parecendo o mestre Yoda, tá? E com elas utilizar farei, fazer, irei, tá? Então, vou utilizar elas para fazer os gráficos, tá? Então, na aula de hoje, o conteúdo vai ser sobre gráficos. Sendo assim, vamos lá. Então, vou utilizar o conhecimento que eu passei para vocês, tá? Com relação ao contexto de derivada, para descrever gráficos, tá bom? Sendo assim, a gente vai fazer o que se chama gráfico completo, para saber onde é que ficam as curvas, para saber se ele tem um maior valor, um menor, para saber como é que se ele faz ondulações, se ele tem linhas retas, como é que a gente descreve. Para isso, eu vou utilizar exatamente o que eu já contextualizei com vocês, que são os chamados o quê? Pontos críticos, tá? O que são pontos críticos? São valores que, após calcular a derivada, onde é que esta derivada pode dar zero ou onde ela não teria resultados. Isso aí são chamados de pontos críticos. Os pontos críticos, tá, ajudam a gente a determinar as regiões onde a derivada cresce e onde ela decresce. Tá? Na hora que a gente sabe onde ela cresce e decresce, a gente vem pelo meio do teste da primeira derivada, tá, determinar valor de máximo e mínimo. Se a gente não consegue pelo teste da primeira derivada, a gente pode fazer pelo teste da segunda, para determinar esse máximo e mínimo. Posteriormente, o que é que eu faço? Uma segunda derivada que, ao calcular onde essa segunda derivada dá zero ou onde ela não existe, eu tenho chamados o quê? Pontos de inflexão. Tá? Para que é que eu uso esses pontos de inflexão? Como base para saber onde a segunda derivada é positiva e onde ela é negativa. Quando eu determino isso, eu estou calculando a concavidade, se é para cima ou para baixo. Tá bom? Além disso, ainda há um ponto, que é esse que está citado aí, que é utilizar a ideia de assíntotas, tanto a vertical quanto a horizontal. No caso aqui mais específico, nós vamos usar as assíntotas horizontais, no caso. Eu ia falar vertical, mas são as horizontais. Tá bom? Então, junta todas essas informações, tá bom? Juntando tudo isso, como é que eu gero o gráfico da minha expressão? Vamos lá então fazer um exemplo. Eu vou mostrar a vocês, tá? Três exemplos para fazer. Eu vou fazendo passo a passo aqui, mostrando o que eu acabei de descrever para vocês, como sendo as etapas para a gente conseguir desenhar o gráfico, tá? Para que a gente faça essas etapas e consiga fazer o gráfico, tá? Eu vou precisar de algumas coisas, algumas considerações. Primeiro, sobre função de primeiro grau, função de segundo grau, tá? Quais são essas considerações? Se eu vou calcular onde a derivada é zero, eu tenho que saber onde as funções são zero. Tá? E aí eu vou ficar restrito, por enquanto, a funções de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Tá? Sendo assim, onde é que essas expressões me dão zero como resultado? Vamos ver então. Sendo assim, pessoal, para que eu faça os gráficos, primeiro eu preciso da interpretação fácil, pelo menos função do primeiro grau e do segundo, que são expressões básicas. Então, falando aqui ó, da função do primeiro grau, tá? Onde é que eu determino? Onde a minha função do primeiro grau, que é descrita de que forma? F de x igual a A vezes x mais b. Tá? Esse valor de A tem que ser diferente de zero. Então, sendo assim, onde é que eu determino que isso aqui é igual a zero? Ora, onde a minha função de primeiro grau é igual a zero, é exatamente no valor que x é igual a menos b dividido por a. Isso aqui zero é a minha função de primeiro grau. E se a função for do segundo, professor? Ó,
Vamos seguir um raciocínio similar. E aí, na função de segundo grau, o que é que eu vou ter? Função de segundo grau. Eu tenho uma expressão do tipo, ó, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Isso aqui lembra vocês? O a tem que ser diferente de zero. Tá? Assim como eu fiz na do primeiro grau. Onde é que eu determino que a minha função de segundo grau dá zero? Eu vou calcular, são as raízes de uma função de segundo grau. Toda vez que eu procuro um valor de x que zera uma função, eu estou procurando as suas raízes. Para de segundo grau, a gente usa o quê? Aquela expressão que é associada, tá? A gente batizou, a gente não, né? Alguém no mundo batizou isso, tá? De fórmula de Bhaskara. Essa daqui. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, toda essa expressão dividida por 2 vezes a. Sendo assim, nós vamos achar duas raízes, ó, x1 e x2. Elas podem ser diferentes, e se elas forem iguais, ó, tá? Se x1 é igual a x2, eu vou chamar isso de r. Tá, professor, o senhor achou as raízes e tal, mas o que é que isso me ajuda? Ó, quando vocês calculam as raízes, você pode escrever uma função de segundo grau, tá? Como produto de duas funções do primeiro. Então, ó, minha função do segundo grau pode ser escrita da forma a vezes x menos x1, que multiplica x menos x2. Ou então, raiz quadrada de a vezes x menos x, isso aqui elevado ao quadrado. Tá? Ou então, eu coloco o a em evidência, x menos r dividido por raiz quadrada de a elevado ao quadrado. O que é que eu tenho aqui de todo modo? Observem, pessoal, que de todo modo eu posso escrever uma função do segundo grau, tá? Eu posso tentar escrever, se eu tiver raízes, tá bom? Se não tiver, não tem como. Mas aí o que é que eu posso ter? Por exemplo, ó, produto de duas funções do primeiro nos três casos. Ou seja, eu consigo determinar onde eu tenho valor positivo e negativo, que é fundamental, e eu vou mostrar para vocês durante as contas, tá? Por meio de funções do primeiro grau, mesmo estando com uma do segundo. Tá bem? Então vamos lá. Vou pegar alguns exemplos que a gente tem, usar essas expressões como base para poder fazer as nossas contas. Vamos lá então pegar os exemplos. Nós vamos, por exemplo, fazer o gráfico da função, ó, menos x ao cubo mais 3 vezes x mais 2. Na letra B eu tenho 1/12 de x à quarta mais 6x ao cubo menos 18x ao quadrado. Na letra C, eu tenho, ó, 4x dividido por x ao quadrado mais 4. Na letra D, eu vou pegar a exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Vou fazer cada uma dessas contas, que aí estão, tá bom? E aí fazer os gráficos. O que a gente sabe fazer é até função de segundo grau. Facinho. A gente sabe que é o quê? Função de segundo grau é uma parábola de concavidade para cima ou para baixo. Se é uma do primeiro, é só uma reta. Tá? Agora a gente pode pegar aí, ó, funções que são do terceiro grau, do quarto, uma fração, por exemplo, e se minha função for uma fração, tá? Ou uma função racional, para ficar melhor. Como é que eu faria o gráfico dela? Já que até o ensino médio a gente só aprendeu até o quê? Parábola. Vamos lá então. Na letra A, ele escreve a seguinte função: f de x igual menos x ao cubo mais 3 vezes x mais 2. Como é que nós vamos fazer o gráfico? Tá bom? Vamos seguir, pessoal. Cada uma das etapas que foi descrita lá no início, no primeiro slide que eu mostrei a vocês, eu vou seguir exatamente aquele esquema que está lá. Tá bom? Vamos seguir o que está lá. Uma coisa que eu consigo observar aqui é o seguinte: mesmo não estando no primeiro grau, gráfico, eu perguntaria a vocês quem é o domínio, ou seja, quem são os valores que eu posso aplicar na minha conta. Só para saber o que é que eu posso colocar ou não. Ora, se ele é um polinômio, polinômio não tem restrição.
Então, aqui eu observo que o domínio da minha função é o conjunto dos reais, ou seja, não tem problema nenhum. Todo número que eu colocar nessa conta, eu tenho um resultado. Todo, sem exceção. Ah, mas quem é o resultado? Aí eu não sei. Eu sei que eu posso colocar qualquer número. Isso já me possibilita não ter medo, tá, de avaliar em qualquer valor. Beleza. Se eu tenho domínio que pede na minha descrição, primeira coisa que nós vamos fazer é calcular os chamados pontos críticos. Tá? Como é que nós calculamos os pontos críticos? Você vai procurar os valores onde a derivada da função ela é zero ou os valores de x para os quais a derivada, tá? Eu já mencionei para vocês, matematicamente escrevendo, um é o contrário, um traço passando, significa aqui, ó, não existe. Ou seja, os valores de x que se eu colocasse na conta, eu não iria obter resultado. Temos que, já que eu quero calcular, ó, eu vou tirar os pontos críticos da derivada, então vamos lá. Vou calcular a derivada da função. Então, se f de x é igual a menos x ao cubo, mais 3 vezes x mais 2, isso aqui quer dizer que a derivada dela vai ser, ó, derivada, mantém o menos. Quem é a derivada de x ao cubo? 3 vezes x ao quadrado. Mais, ó, 3 vezes, que a constante a gente mantém. Quem é a derivada de x com relação a x? Dá 1, então fica só o 3. Mais, quem seria a derivada de uma constante, que aqui é só o 2? É zero. Então, a derivada da função de terceiro grau dá menos 3x ao quadrado mais 3. Como é uma função de segundo grau, eu sempre tenho resultados, então a ideia do não existe não entra, o que implica que eu vou calcular os valores, onde a minha derivada seria igual a zero. Ah, sim, ó. É fácil de todo mundo perceber aqui. Tá? Que nós teríamos onde a derivada dá zero é exatamente onde, ó, presta atenção na expressão, menos 3 vezes x ao quadrado mais 3 é igual a zero. Ora, eu posso colocar um menos 3 em evidência. Se eu colocar menos 3, vai ficar só x ao quadrado. Quem é o valor que multiplicado por menos 3 dá mais 3 positivo é menos 1. Isso aqui é igual a zero. Só tem um jeito de uma multiplicação dar zero. É quando um dos dois valores der zero. Menos 3 é igual a zero? Tá? Não dá. Isso aqui é absurdo, dizer que menos 3 é igual a zero. Seria absurdo. O que resta, portanto, dizer que x ao quadrado menos 1 é igual a zero. E aí vocês façam as contas. Vocês veem que x é igual a mais ou menos 1. Beleza, se eu tenho isso daqui, logo x igual a menos 1 e x igual a 1 são pontos críticos. São pontos críticos. Tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Segunda regra, ele pede para achar o quê? Onde é que cresce e onde decresce.
crescimento e decrescimento. Vamos lá. Para que eu calcule o crescimento e o decrescimento da função? Eu vou usar por base o que já foi feito. Observe que a minha derivada da função é igual a menos 3x ao quadrado mais 3, tá? Eu consegui colocar o menos 3 em evidência, ficou x ao quadrado menos 1, e do jeito que eu disse a vocês, eu tenho duas raízes. Então, posso escrever isso aqui como sendo menos 3, que multiplica x menos 1 vezes x mais 1. X menos a primeira raiz, tá? Vezes x menos a segunda raiz. Se você quiser ajustar para ficar aqui, ó, como ficou menos 1 em 1, tá? Então, deixa eu só trocar aqui o sinal. Menos com menos dá mais. E aqui ficaria mais 1, mais com menos dá menos. Daí o que acontece? Ó? Se essa expressão aqui é o que eu tenho nas contas, vamos lá. Daí, fazendo o estudo do sinal, fazendo o estudo de sinal, obtemos. Por mais que você ache que não, mas na minha conta eu tenho três expressões. Ó, o menos 3, x mais 1 e x menos 1. Você pode querer dizer que só tem duas, que é o x mais 1 e x menos 1, mas o menos 3 está aqui também. Então vamos lá, eu vou fazer três tracinhos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto traço aqui. E vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Na primeira conta, eu estou dizendo que aqui o x é igual a menos 3. Então, independente do que eu faça, se x é igual a menos 3, então todo mundo aqui ó, é negativo. Na conta de baixo, eu vou botar ó, x mais 1. Se eu estou colocando x mais 1, o que é que eu tenho de relevância? O valor que zera essa conta seria menos 1. Eu vou botar aqui, menos 1. Pega qualquer valor que seja menor do que menos 1. Qualquer um. Já que é uma reta, eu posso pegar qualquer um. Tá aí menos 2, menos 3, menos 1,5, menos 1,1 e tal. E aí eu vou perceber que valores menores do que menos 1 só me dá resultado negativo. E valores maiores do que 1, do que menos 1, 0, 1, 2, 3, ou menos 0,5 e tal, eu só vou ter resultados o quê? Positivos. Já na expressão, vamos lá, x menos 1. A ideia é similar de cima, só que aqui, ó, quem é o valor que zera a conta? É 1. Se eu pegar valores menores do que 1, pega qualquer um, 0, menos 1, menos 2, menos 0,5 e tal, vocês vão ver que eu só tenho um resultado o quê? Negativo. E valores maiores do que 1, pode pegar 2, 3, 4, 5, 1,5, π, tá? Raiz quadrada de 2. Vocês vão ver que a gente só teria valor o quê? Positivo. Sendo assim, na hora que eu pegasse na expressão que está aqui embaixo, ó, menos 3
vezes x mais 1 vezes x menos 1, o que eu teria é, fazendo multiplicação, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então aqui, ó, menor do que 1, todo mundo é negativo. Tá? Do outro, ó, menos com menos dá mais. Então, entre menos 1 e 1, todo mundo dá mais. Aí, lá na outra entrada, ó, depois do número 1, menos com mais dá menos. Então, aqui eu só tenho o menos. Então, essa é exatamente onde a minha função dá positiva ou negativa. Ah, professor, e se não quisesse fazer isso aqui pelo gráfico? Pelo gráfico você faria também. Tá? Era só olhar o seguinte: gráfico de uma função de segundo grau. E eu tenho duas raízes. Quem são? Menos 1 e 1. Toda função de segundo grau me gera uma parábola. Pode ser com cavidade para cima ou para baixo. Eu preciso saber qual é a direção. Ó. Quem é que está multiplicando o x ao quadrado? Ó? Quem multiplica x ao quadrado é menos 3, valor negativo. Se o número que multiplica x ao quadrado é negativo, a concavidade é para onde? Para baixo. Então você tem aqui, ó, concavidade para baixo. Quem são os pontos? Não sei. Mas eu sei o seguinte, ó. Se eu olhar o desenho do gráfico e agora fizer o resultado em y, se é menor do que 1, eu vejo que está todo mundo abaixo do eixo do x. Então aqui todo mundo é negativo. Menor do que 1 é negativo. Entre menos 1 e 1, veja, está acima do eixo do x. Então todo mundo aqui é positivo. Se for à direita do 1, tá, todo mundo está abaixo do eixo do x, ou seja, todo mundo aqui é negativo. Que é exatamente o que você vê fazendo estudo de sinal. Pode olhar. Se você está menor do que menos 1, negativo. Entre menos 1 e 1, positivo. Maior do que 1, negativo. O que é que eu tiro daqui, portanto? Logo, se x é menor do que menos 1, tá? Ou x é maior do que 1, tá? Como é que eu faria isso aqui na forma de intervalos? Você pode dizer isso aqui, ó. X pertence ao intervalo que vai de menos infinito até menos 1, unido com o intervalo que vai de 1 até mais infinito. Tá bom? Se eu tenho isso aqui, a minha derivada é o quê? Negativa. Então, a função decresce. A função decresce. Agora vamos fazer uma outra análise, que é a seguinte. Ó. Agora, se x ó, é maior do que menos 1 e menor do que 1, tá? Se você preferir, botar no intervalo x pertence ao intervalo que vai de menos 1 até 1. Tá bom? Tem isso aí. A derivada. Esqueci agora. Agora, se x está aqui no meio, a derivada da função da positiva. Então, a função cresce. A função cresce. Beleza, já sei onde a minha função cresce e decresce. Depois eu boto isso tudo junto.
que é que eu faço depois? Determinar máximos e mínimos. Como é que eu faço a ideia de máximo e mínimo? Eu tenho duas formas de fazer. Primeira forma, teste da primeira derivada. Ó, pessoal, no teste da primeira derivada, você usa a questão do cresce e decresce. Em x, ó. Então vamos lá. Na primeira, ó, em x igual a menos 1, tá? Vou pegar a primeira coisa. Observe, no x igual a menos 1, a derivada da função passa de negativo para positivo. Para positivo. Logo, f de menos 1, negativo está descendo, se é positivo está subindo. Logo, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, para acrescentar aqui o contexto, que é só uma palavrinha de ligação. Logo, em f de menos 1, a função assume valor de mínimo, assume valor de mínimo local. Tá? Segunda coisa, eu vou analisar no 1 positivo, em x igual a 1. A, tá? F, eu vou tirar esse A aqui, então o contexto fica meio estranho. Lá embaixo, em x igual a 1, a derivada passa de, olha lá, positivo para negativo. Se isso aqui é verdade, logo, em f de 1, a função a função assume valor de máximo local. Valor de máximo local. Tá? Teste da primeira derivada. E o teste da segunda, professor, o que é que seria? Tá? Que é outra forma de fazer. Teste da segunda derivada. O que vocês vão fazer é calcular literalmente a segunda derivada. Observe que a segunda derivada que você tem seria derivada de menos 3 vezes x ao quadrado dá menos 6 vezes x. Derivada de 3 dá zero. Então, a segunda derivada dá menos 6 vezes x. Daí, ó,
Aí eu vou pegar os pontos críticos. Daí, em x igual a menos 1, você teria f duas linhas de x, perdoe, f duas linhas de menos 1 seria menos 6 vezes menos 1, que dá 6, que é um valor positivo. E na letra B, em x igual a 1, a segunda derivada aplicada no número 1 vai dar menos 6 vezes 1, que dá menos 6, que dá um valor que? Negativo. O que é que diz o teste da segunda derivada? Quando você aplica o ponto crítico na segunda derivada. Se dá positivo é ponto de mínimo, se dá negativo é ponto de máximo. Logo, f de menos 1 é valor de mínimo local. E f de 1 é valor de máximo. De máximo local. Pronto, a mesma coisa que eu consegui determinar está no teste da primeira derivada. Beleza, professor, o senhor achou isso aí. Qual é o próximo ponto? Vou achar pontos de inflexão. Pontos de inflexão. Como é que eu calculo os pontos de inflexão? De novo, é como calcular o ponto crítico, só que na segunda derivada. Ou seja, eu quero saber onde é a segunda derivada dá zero ou onde a segunda derivada não existe. Ou seja, não tem resultado. Daí, ó, eu já fiz a segunda derivada em cima. A segunda derivada deu menos 6 vezes x. Tá bom? Função de primeiro grau. Função de primeiro grau não tem problema em aplicar valores, ou seja, vou calcular onde a segunda derivada dá igual a zero. Menos 6 vezes x só dá zero. Se a multiplicação aqui for zero, que me obriga a x ser igual a zero. Aí, da mesma forma que eu fico com ponto crítico, eu boto aqui. Logo, x igual a zero é ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Beleza. Próximo estágio. Concavidade. E aí, pessoal, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz, cresce, decresce, tá bom? Só que para a função de segundo grau. Função de segundo grau não, perdoe, para a segunda derivada. Se é para fazer isso, na segunda derivada, vamos lá. É só observar o seguinte, ó. Observe que se eu pegar um valor de x menor do que zero, que eu vou pegar o ponto de inflexão e a partir dele, olha o menor e maior. Se eu pegar número menor do que zero, então qualquer número
já que é uma função de primeiro grau, não tem problema. Qualquer número que seja, menos 1 vezes menos 6 dá 6, menos 1 vezes menos 5 vezes menos 6 dá 30. De todo jeito, a segunda derivada dá positivo. Se na primeira derivada positivo cresce, na segunda derivada positivo tem concavidade, aí eu tenho duas direções, para cima ou para baixo. Logo, temos concavidade para cima. Temos. Ou para ficar melhor, logo, em x menor do que zero, concavidade, temos concavidade para cima. Concavidade para cima. Tá? Já se o valor de x for maior que zero, se eu analisei para valor menor, agora é para o maior. Então pode olhar nas contas, pessoal. Pega qualquer valor que seja maior do que zero. Bota na segunda derivada ali e você vai ver que dá um número que negativo. Logo, em x maior do que zero, temos concavidade concavidade para baixo. Pronto. Difícil que só ele. E o outro? A última etapa, assíntotas. Ó, como lá do início da expressão, pessoal, eu pedi para a gente analisar se eu tenho concavidade, tá bom? Na verdade, quais são os valores que eu posso colocar no domínio e vi que eu posso colocar qualquer valor, então a assíntota vertical, tá? Não existe, tá? Sobrando, portanto, analisar assíntotas horizontais. Ou seja, eu quero saber o que acontece com o limite de x, tá? Quando ele tende para mais infinito ou menos infinito, na expressão menos x ao cubo, mais 3 vezes x, mais 2. Tá? Se você analisar isso aqui, você vai obter ou mais ou menos infinito. Se você botar mais, você tem mais. Tá? Se botar mais, tem menos. Se botar menos, tem mais. Tá bom? Faça a operação aí de assíntotas. Vou juntar essas informações tudinho agora para fazer o gráfico. Gráfico. Eixo do y e eixo do x. Destacar agora, botado vermelho. Primeiro achei dois pontos críticos. Menos 1 e 1. O que eu vi é o seguinte, ó, quando o valor é menor do que 1, eu vou decrescer. Entre menos 1 e 1, eu vou crescer. Depois do 1, eu vou decrescer de novo. Então a ideia é desce, sobe e desce. Tá bom? Eu achei também um ponto de inflexão x igual a zero. O que é que isso me ajuda? Todo valor que é menor do que zero pode vir com cavidade para cima. E é claro que vai ser para cima, não tem como você descer e subir
sem ser para cima. Para valor de x maior do que zero, eu olhei lá com cavidade para baixo. Claro que vai ter que ser para baixo, porque eu não vou subir e descer sem a concavidade estar para baixo. Olha o que é que acontece agora com o resultado das minhas contas, tá? Não precisa eu colocar o resultado real, pessoal. É só para eu ter uma ideia. Sendo assim, ó, quais setinhas que eu coloquei lá? Ó. Deixa eu botar aqui para a gente ver. Pronto. Ele está fazendo o quê? Está decrescendo. Tá. Eu não sei se é um valor positivo ou negativo, mas está lá, está decrescendo. Foi, ó. Chegou um valor aqui, em F de 1 eu tenho o valor de mínimo. Quando chegar no menos 1 para a direita, eu vou crescer, ó. Até chegar no zero. Quando o x é zero, tá bom? Quando o x é zero, eu tenho um ponto de inflexão, ou seja, eu paro de ter concavidade voltada para cima e começo a ter ela para baixo. Só que eu continuo a subir até chegar no número 1, ó. Então vou subir. Só que agora, ó, em vez de eu estar com concavidade para cima, eu começo aí com concavidade para baixo. Então deixa eu apagar aqui para ajustar, para não confundir a cabeça de vocês aqui. Tá? Deixa eu ajustar. Ó. Tá ajustado, ó. Vou passo pelo x0. Aqui você pode colocar na conta, vai ver que o resultado aqui é 2. E vai subir. E aí você chega, ó, quando o x é 1. Pelo que a gente viu lá, x igual a 1 é ponto de máximo. Ó. E depois do 1, eu paro de crescer e começa o quê? A decrescer. Ou seja, o gráfico é esse aqui, ó, que eu estou fazendo para vocês, tipo uma letra N invertida. Tipo a letra N invertida. Ou seja, não há dificuldade, pessoal, em se fazer isso. Nenhuma. Tá? É só fazer com calma, não tem dificuldade. Vou voltar lá para a apostila e mostrar os outros exemplos que a gente tem lá. Seguindo essa mesma ideia. Vamos lá. Observem aí, pessoal, tá, o gráfico. E quando eu coloquei o menos 1 lá na conta, o computador me dá como sendo zero. Tá vendo? Passa aqui o ponto de inflexão, então ele deixa de estar para cima, passa, começa a desenhar para baixo. E tá aí, ó. O gráfico, como eu disse para vocês, tipo uma letra N invertido. E também, como eu disse, se você jogar x para menos infinito, você vai para mais infinito, ó. Olha aqui, ó. Eu estou descendo, então eu tenho que vir de algum lugar. No caso, eu vim de mais infinito aqui. Quando eu joguei, ó, o x para o mais infinito, ó, eu comecei o quê? A diminuir. Tá aqui, ó, a expressão também. Vamos para a letra B. Vamos, professor. Tem que ter o verbo, tá? E é plural. Não é vamos, não, é vamos. Então, vamos para a letra B. A letra B agora, ó, é uma função de quarto grau. Mas não tem diferença. Eu vou analisar, primeiro, tem algum ponto onde eu teria problema na minha conta? Ou seja, quem é o domínio? Se é um polinômio, o domínio é um conjunto dos reais. Então não tem problema nenhum. Beleza, o que é que eu faço? Pontos críticos. Como é que eu calculo pontos críticos? É onde a derivada é zero, onde ela o quê? Não existe. A derivada de uma função de quarto grau me dá uma função do terceiro. Aí, professor, é do terceiro. O senhor não ensinou a gente a calcular raízes. Beleza, mas essa função do terceiro grau aqui, ó, 2 vezes x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 18x, observe que as parcelas que aqui estão, todas são múltiplas de x também. Tá? Tem x multiplicando em cada um dos termos. Posso colocar o x em evidência, e aí eu reduziria uma de terceiro grau para uma de ordem 2, que eu sei calcular as raízes. Como a derivada de uma função de quarto grau é uma do terceiro, que ainda é um polinômio,
eu vou calcular onde a derivada é zero. Então, tem a expressão, ó, 1/6 vezes x, vezes 2 vezes x menos 3, vezes x mais 6 igual a zero. Quem são os valores que zeram essa conta? Seria, ó, uma multiplicação só dá zero se uma das entradas for zero. Se eu colocar o zero na conta, dá zero. Se eu colocar 3 meios, dá zero. Se eu colocar menos 6 aqui, dá zero também. Então, aqui eu tenho 3 pontos críticos. Como é que eu determino onde ela cresce e decresce? Vou analisar do mesmo jeito que eu fiz no anterior, que é o estudo do sinal. Ó. Tá? Observe o seguinte. Ó. Valor de x. Se você pegar um número menor do que zero, dá negativo. Maior do que zero, positivo. Com função do primeiro grau, se pegar um valor de x aqui, ó, menor do que 3 meios, aqui, dá negativo. Maior dá positivo. X mais 6, a raiz menos 6. Se pegar um valor de x menor do que menos 6, dá negativo. Maior do que menos 6 dá positivo. Aí eu vou fazer aquele estudo de sinal aqui dentro. Se você faz, ó, você tem o seguinte, ó, você tem resultados da derivada positiva para valores menores do que menos 6 e entre 3 meios, tá? Até mais infinito. Onde é que a derivada é negativa? De menos infinito até menos 6 e de 0 até 3 meios. Onde a minha derivada é positiva, a função cresce. Ó. Logo, ela cresce onde o x dá valor positivo. E decresce aonde? Onde a derivada dá valor negativo. Está aqui os intervalos. Máximo e mínimo local. Se eu fizer pelo teste da primeira derivada, eu estou usando máximo e mínimo. A sequência dos números, do menor para o maior. Menos 6, 0 e 3 meios. Em menos 6, ó. Se passa um pouquinho menor para o maior, passa de negativo para positivo. Eu desço e subo. Descer e subir, valor de quê? De mínimo. Está aqui, ó. Menor do que menos 6, ele passa de menos para mais. É o quê? Mínimo. Ó, aí eu vou olhar para o zero, que é o segundo valor. Se eu pego o valor menor do que zero, que está entre menos 6 e zero, e depois maior, eu saio de positivo para negativo. Eu subo e desço. Se eu subir e desci, cheguei no máximo. No 3 meios, eu saio de valor negativo para positivo. Desci e subi, valor de mínimo. Faz o teste da segunda derivada que você vai ver isso. Ponto de inflexão. Acontece aonde? Onde a segunda derivada fosse igual a zero. Segunda derivada de uma função de quarto grau é uma função de segundo. Vai olhar que multiplica x ao quadrado, você vê que é um valor positivo. Então, parábola de concavidade para cima. Se ela está para cima, eu vou verificar se eu tenho uma raiz ou duas. Se tiver duas raízes, o que é que acontece no gráfico? Positivo, negativo, positivo. Se tiver uma raiz, ou todo mundo é positivo ou todo mundo é negativo. Se tiver nenhuma raiz, ou todo mundo é positivo ou todo mundo é negativo. As raízes aí que são calculadas, pessoal, são valores aproximados como aí estão, menos 3,79 e 0,79. São pontos de inflexão, mas eu não sei de nada ainda. Tá? Aí vou lá. Concavidade. Uso o que? Estudo do sinal. Como é o estudo do sinal? Parábola para cima, positivo, negativo. Então, ó, de menos 3,79, eu passo de positivo para negativo. Eu vejo isso aqui quando eu escrevo. Ó. Se eu passo de positivo para negativo, o que está menor do que 3,9, tá bom? Todo mundo é positivo. Concavidade para onde? Para cima. Entre menos 3,9 e 0,79. Você tem o quê? Todo valor negativo da função, concavidade para baixo.
Valores maiores do que 0,79, todo mundo é positivo, logo concavidade para cima. E depois você faz o quê? Pontos de inflexão. Tá? Você usa o quê? Assíntotas verticais e horizontais. Você vai ver que em ambos os lados, sendo para menos infinito ou para mais infinito, os resultados sempre vão dar o quê? Mais infinito. Tá bom? Então, quem são os gráficos? Estou lá descendo, menor do que menos 6, decresce. Em menos 6, valor de mínimo. Depois de menos 6, cresço. Entre menos 3,79, aqui no meio, concavidade deixa de ir para cima e começa a ir para onde? Para baixo aqui, ó. Está indo para baixo. Em zero, está lá. Você achou que é um valor de máximo. À direita do zero, decresço. Em menos, tá? 3,2, eu atinjo o valor de quê? De mínimo. Mas entre 0 e 3,2 tem o 0,79, que é o ponto de inflexão. Ele deixa de ter concavidade para baixo e passa a ter para cima. Tá aí o gráfico. Vamos lá, na letra C. Agora é uma fração. Vou verificar quem é o domínio, porque a partir do domínio eu posso tentar ter assíntotas verticais e horizontais. Aqui o que acontece é o seguinte: uma fração só tem um problema no denominador, já que ninguém está dentro de raiz. Tá? Se ninguém está dentro de raiz, vou olhar embaixo. Embaixo eu tenho um valor x ao quadrado, que me dá sempre número positivo, somado com o outro. A soma de dois positivos ainda é positivo. Ou seja, eu não tenho problema nenhum com o valor nessa conta. Então, eu posso aplicar o conjunto dos reais. A assíntota vertical eu não tenho. Vamos lá, o que é que eu preciso fazer para fazer o gráfico? Ponto crítico. Calculo onde a primeira derivada é zero, onde não existe. Para que não existisse, o denominador tinha que ser zero. Não tem como. Então, vou calcular onde ela é zero. Vocês acham dois valores, mais e menos 2. Onde cresce e decresce, pega os pontos de inflexão. Perdoe, pega o ponto crítico. Aí vocês olham. Perceba que menor do que menos 2 é negativo, entre menos 2 e 2 é positivo, maior do que 2 é negativo. Então, decresce, cresce, decresce. Máximo e mínimo. Testa a primeira derivada. Do menos 2, entre valor menor e maior, eu passo de negativo para positivo. Eu subo, chego no máximo. No 2, eu passo de positivo para negativo. Eu subo e desço. Então, passo pelo quê? O máximo. Tá? No primeiro, passo por mínimo, no segundo, por máximo. Ponto de inflexão, calcular a segunda derivada. Você vai ficar um produtório em cima e uma função de terceiro grau embaixo. O denominador continua a ser diferente de zero. E aqui, eu vou achar diferente dos outros casos, que o número de pontos de inflexão era menor do que o número de pontos, tá? Críticos. Aqui é o contrário. O número de pontos críticos é maior do que o número de pontos de inflexão. Isso não quer dizer que todo mundo seja, pessoal. Eu vou analisar aí onde a minha segunda derivada é positiva e negativa. Tá? Eu tenho 3 pontos de inflexão, mas não quer dizer que eu tenha concavidade para cima e para baixo aí nesses 3. Vai por onde? Concavidade. E concavidade, observe o seguinte, para valor menor do que menos 2 raiz de 3, eu saio de negativo para positivo. Concavidade, tá? Perdoe. Valor menor do que menos 2 raiz de 3, tá? Eu tenho valor negativo. Entre 2 raiz de 3 até zero, eu tenho valor quê? Positivo, concavidade de cima. Entre 0 e 2 raiz de 3 positivo, segunda derivada é negativo, concavidade para baixo. Maior do que 2 raiz de 3, todo o resultado é positivo, concavidade para cima. E aí, vamos lá. Eu tenho assíntotas aí?
Vertical já disse que não tem. Horizontal, aplico o limite da função 4 vezes x dividido por x ao quadrado mais 4. E aí você percebe, quando o x vai para mais ou menos infinito, o resultado daí vai dar zero. Então, zero é a assíntota horizontal. O que quer dizer que, quanto mais eu me estendo, pessoal, para valores de x positivo ou negativo, mais perto do zero eu vou chegar. Olha como é que fica o gráfico, então, ó. Nos pontos, ó, tá? Diminuindo, aumentando, diminuindo. Pontos de inflexão, tá? Pontos críticos eu só tenho 2. Ponto de inflexão, tenho 3, ó. Então, observe que é aqui, ó, à esquerda do menos 3,46 com cavidade para baixo, entre o menos 3,46 e 0 com cavidade para cima, entre 0 e 3,46 com cavidade para baixo, maior do que 3,46 com cavidade para cima. Tá? É só ver isso aí. E no último, faça aí um teste. Tá bom? Tentem fazer aí esse último. Vocês vão ver que o gráfico é simplesmente essa daqui, ou seja, ela só tem um ponto de inflexão. O de concavidade, ó, o ponto de inflexão é exatamente igual ao ponto de concavidade, o ponto crítico é o mesmo do ponto de inflexão, é o mesmo valor. Tá bom? E aí não tem problema. Para um lado você cresce, decresce, porque o detalhe é que você vai ver que na primeira derivada todo mundo sempre dá positivo. Para a segunda derivada você tem valor positivo e negativo, por isso você tem concavidade para baixo e para cima, tá? Mas da primeira parte não. Beleza? Vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal, façam os testes, façam alguns exemplos, porque é fácil. É regra bem simples, só é chato porque tem muita coisa para fazer. Mas ela é simples pra caramba. Tá beleza? Então vamos lá treinar. E se eu não tenho mais nada que falar, meu nome é Fui!